Olá, pessoal do nono ano, bom dia. Hoje nós iremos encerrar a correção de exercícios, tá? Da última unidade da nossa apostila, né? Do Let's Save Our Planet, como eu disse para vocês. Bem no final dessa unidade tem algumas páginas específicas com vários exercícios de revisão dos conteúdos trabalhados ao longo do ano. E hoje nós iremos conversar um pouco sobre os exercícios da página 22 e 23. E por se tratar de exercícios de revisão, o que eu faço com vocês nessas aulas é um direcionamento, tá? Então, eu retomo alguns conteúdos, explico novamente, para facilitar na hora de vocês completarem aí os exercícios que faltam. Então, nós estamos na página 22, exercício 16. Nessas duas páginas, nós temos, então, vários exercícios diferentes que iniciam desde o uso de advérbios, né, como o already, o yet, o never. Também fala um pouco sobre short answers, né, questions, tá? Usando as questions word ou até mesmo a forma interrogativa do present perfect, né, que tá bem específico. Também tem um exercício sobre first conditional, que eu vou fazer uma revisão com vocês, e mais o uso de verbos, tá? Com o present perfect. Aqui nós vamos relembrar verbos regulares e irregulares também. Bom, e vamos iniciar falando sobre o uso desses três advérbios, tá? Para completar o exercício 16, que eu havia dito para vocês localizarem aí, nós temos então um pequeno quadrinho, né? Usando aí o present perfect com alguns termos, né? Algumas expressions. Então, temos as seguintes frases, né? I have already, I haven't alguma coisa yet e I have never, tá? Então, aí, especificando o uso desses advérbios como present perfect, né? Eles podem ser usados também com outros tempos verbais, mas aqui nós estamos especificando sobre o presente perfeito. Então, vamos lá, sobre o already, né? Como eu disse para vocês, você usa esse advérbio para perguntar, né? Se a pessoa fez alguma coisa, tá? No caso, seria usado numa frase interrogativa. Ou em uma frase afirmativa, você usa para expressar uma surpresa, né? Que você fica surpreso por algo ter sido feito antes de que você esperava, por exemplo. Sabemos também que esse advérbio, ele pode ser usado antes do verbo principal, tá? Mas pode aparecer também no final, né? Às vezes aparece no final. Depende, quando você quiser ser mais enfático, assim, você coloca no final, não é considerado errado. E quanto ao significado, ele também tem essa ideia de já, né? Eu já comi esse hambúrguer, por exemplo. Depois, nós temos o yet, né? A palavra yet no sentido de já, tá? É geralmente usada também no final de frases, mas pode aparecer em sentenças interrogativas também. Quando você fala, por exemplo, Have you had lunch yet? Você já almoçou? Com a ideia de que estava sendo esperado que ela já fizesse tal coisa, tá? Então, é mais nesse sentido. E por fim, nós temos o never, considerado um dos advérbios mais usados aí com present perfect, né? O never, pessoal, resumindo, ele é usado para falar de coisas que não fizemos nenhuma vez na vida, tá? Nunca foram feitas. Então, nós usamos o never, né? Juntamente com esse tempo verbal aí, que tá específico na apostila, que é o presente perfeito. Então, pessoal, se vocês olharem no exercício 16, vocês vão ver aí um quadrinho, né, com essas três frases expostas no vídeo. E aí, vocês irão ver também alguns termos, algumas expressions, né, expressões que vocês precisam colocar aí nas linhas, tá? Com cada frase, tá? Usando already, yet e never. Aí depende muito
pessoal de cada um. Só que vocês não podem esquecer que no quadrinho, na box, que eles chamam aí no livro, os verbos estão todos no infinitivo, né? Go to the beach, send letters to Japan, fall in love. Então, na hora de reescrever abaixo, vocês precisam passar esses verbos para a forma do past participle, né? Porque eles são verbos principais que eles acompanham aí os auxiliares, que já está aí em primeira pessoa, né? I have already, I haven't, alguma coisa yet, e I have never, tá? Então, aí fica fácil. Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, só para vocês terem uma noção. Vou pegar a primeira expression aí. Vou fazer com never, por exemplo. I have never gone to the beach, tá? Eu nunca estive na praia, nunca fui à praia. Então, o verbo go fica gone. E continuando esse direcionamento que estou fazendo com vocês, nós temos também um exercício sobre short answers, né? Que são respostas curtas, tá? A grosso modo é isso. Mas vamos ler juntos o pequeno parágrafo, né, sobre essas short answer, né? Como o nome já diz, são apenas respostas que damos às perguntas, né? Ela consiste em apenas sim ou não, tá? Quando a pergunta for feita com o pronome interrogativo que tem a função de sujeito, a resposta deverá ser com o auxiliar correspondente ao tempo do verbo. É o que acontece nesse caso, gente, com o present perfect, né? Vocês sabem que é um tempo verbal composto porque ele precisa de verbos auxiliares e de verbos principais. No caso das respostas curtas, você tem que falar apenas, né? Se for primeira pessoa, yes, I have. No, I haven't, tá? Se for em terceiras pessoas, né? She has, então fica yes, she has. Ou no, she hasn't, tá? Não podemos esquecer disso na hora de acrescentar aí as respostas do exercício 17. E vou falar um pouco também sobre a forma interrogativa do present perfect, né? Relembrando aí que ela pode ser feita de duas maneiras, né? Podemos formar perguntas usando as question words, né? Who, where, how long. Ou podemos ainda usar os auxiliares have e has sem as question words, tá? Nesse caso, eles aparecem no início da pergunta. E só relembrando com vocês que em relação à question word, né? O who significa quem, tá? Where, onde. E how long, no sentido de duração de tempo, né? Quanto tempo. Quando você vai formar uma pergunta com essas question words, elas aparecem no início, depois que você coloca o auxiliar, o verbo principal e segue aquela ordem de pergunta. No caso, quando a pergunta é mais específica, já sobre uma determinada coisa, você já começa a pergunta com have ou has. Aí depende a que o auxiliar está fazendo referência, né? E no caso do exercício 18, vocês têm todas as respostas e vocês precisam criar as perguntas, tá? Então, sabendo aí a ideia dessa question word, né? E no caso do has e do have, vocês conseguem aí criar essas perguntas corretamente. Bom, pessoal, e agora falando um pouco sobre a first conditional, tá? Só relembrando com vocês, tá? Que a first conditional, ela é um conteúdo do nosso quarto bimestre, tá? Inclusive, aparece na AT e na bimestral do quarto bimestre, porque foi um dos últimos conteúdos que vocês aprenderam aí. No caso, vocês devem relembrar que a first conditional, ela é usada para expressar ações ou situações prováveis de acontecer no futuro, tá? No caso também, ela é uma das condicionais que estamos aprendendo esse ano, tá? No 9º ano. Mas já falei com vocês que existe também a zero conditional, a second e a third conditional. Vamos focar então nessa aí que é a first conditional. Lembrando que é necessário usar o termo if, né? Quando você vai fazer uma frase de first conditional.
E também temos dois tempos verbais específicos, que é o simple present e o simple future, tá? Quanto à forma de escrever sentenças, né, frases usando a primeira condicional, vocês também precisam saber que pode ser feita de duas maneiras, tá? Então, tem aí no vídeo dois exemplos para vocês. Quando eu falo, if I have money, I will travel, tá? Se eu tiver dinheiro, eu irei viajar. Percebam que na primeira frase eu estou usando o simple present. Em seguida, o simple future, né? Porque é uma coisa que depende da outra para acontecer. If I have money, I will travel, tá? Eu também posso reescrever essa frase de outra maneira, sem mudar o sentido, tá? Posso dizer I will travel if I have money, né? Eu irei viajar se eu tiver dinheiro. Perceberam? Duas maneiras diferentes de falar a mesma coisa, né? Quando uma condição depende da outra para acontecer. No caso do exercício 19, vocês vão adaptar aí, olhar na box, aí no quadrinho, colocar o termo que completa, né, as frases de first conditional. Por exemplo, vou fazer a letra A com vocês. Letra A, exercício 19, página 22, tá? If I see something wrong, I will tell you, né? Se eu perceber algo errado, né? Irei te contar, irei te falar, tá? Nesse sentido. E quase chegando ao fim desse vídeo, pessoal, na página 23 tem mais alguns exercícios, tá? Sobre advérbios, sobre o uso do since e do for, que eu já expliquei para vocês em aulas anteriores, também já fiz essa revisão sobre o uso do simple past. E tem específico aí o último exercício, que é o 24, tá? Que pede para vocês completarem aí, né, as lacunas, acrescentando o auxiliar correto, se for no present perfect, e o verbo do parênteses precisa ir para o past participle. Se for frases usando o simple past, vocês apenas irão mudar o verbo para a escrita do simple past. Aqui, basicamente, vocês precisam lembrar que quando fazemos uma frase usando present perfect, né, o verbo principal ele precisa ficar em uma forma chamada de past participle. E isso inclui verbos regulares e irregulares. Então, atentem-se às regras. Lembrando que verbos regulares continuam com as terminações ed, de ou ied, tá? E os verbos irregulares, eles mudam a forma de escrita ou alguns também permanecem iguais. No caso do simple past, não é necessário usar nenhum auxiliar nas afirmativas, vocês apenas irão pegar o verbo do parênteses e mudá-lo para a forma passada, tá? Apenas isso. E aí, dá para completar aí direitinho os exercícios, né? E depois fazer uma interpretação dessas frases também.